Meu nome é Amanda, eu vou conduzir a parte inicial da apresentação do trabalho, que se intitula Biorremediação aplicada na restauração de ambientes aquáticos. Esse trabalho foi realizado junto aos meus colegas de pesquisa, o Edgar, a Aide e o Lúcio, e foi elaborado para a Semana do Meio Ambiente da UESO. O aumento da população mundial e a crescente industrialização vem resultando no aumento da quantidade de resíduos gerados pela ação do homem, e isso vem impactando o meio ambiente de uma forma generalizada. Os corpos hídricos acabam sendo o destino de grande parte desses resíduos. Os principais tipos de poluição hídrica são a poluição sedimentar, que é onde ocorre o acúmulo de partículas em suspensão na água, que acabam dificultando a fotossíntese e a passagem de luz. Esse tipo de poluição ele é proveniente de processos de erosão, de desmatamento, extração de minério, como a gente pôde ver em Mariana, Brumadinho, com o rompimento das barragens. Então, além da tragédia de matar muitas pessoas, promove uma poluição muito grande na água, A gente tem a poluição térmica, que é quando ocorre o aquecimento das águas por resfriamento de usinas e indústrias. Isso causa a morte de muitos animais, diminui os níveis de oxigênio na água. A gente tem a poluição biológica, que é uma poluição proveniente principalmente do esgoto doméstico e industrial. É uma poluição que está muito presente no nosso dia a dia, A gente vê nossos rios, nossas lagoas, até nossos mares, oceanos bem eutrofizados, contaminados por esse tipo de poluição. A gente tem a poluição química, que é quando acontece a contaminação por químicos na água. Esses químicos chegam nos corpos hídricos, como por exemplo através da agricultura, com agrotóxicos, fertilizantes, e o plástico, que é um problema mundial. A gente encontra plástico hoje em praticamente todos os corpos hídricos. A gente encontra esse tipo de químico nas águas. Bom, todos nós sabemos a importância da água para a manutenção da vida no planeta, isso é indiscutível, E essa temática, ela tem sido mais discutida nos últimos anos. Alguns eventos aconteceram no mundo que chamaram a atenção, que foram importantes para esse tema ser debatido com frequência. Em 1992, aconteceu a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ficou conhecida como a ECO 92. Essa conferência ela foi realizada no Rio de Janeiro, onde 179 países assinaram a Agenda 21, com o comprometimento de promover um padrão de desenvolvimento sustentável para o uso da água. Teve também o Fórum Mundial da Água, que na verdade vem acontecendo a cada 3 anos, acontece em cidades diferentes do mundo. Em 2018 aconteceu no Brasil, em Brasília, e são encontros que visam o uso racional, visam debater, o uso racional e sustentável desse recurso que é tão importante. Então, assim, esses eventos foram marcantes, até então não tinham esses encontros de representantes do mundo todo para discutir, para tentar encontrar soluções para que a gente preserve o nosso recurso. E o Brasil é um país privilegiado quando se diz respeito a reservas de água doce superficial, representa 12% dessas reservas no mundo todo, e ainda assim a gente tem que lutar contra a abundância versus a cultura do desperdício, A gente tem muita água, a gente tem um grande aporte de água superficial, mas a gente polui muito, a gente desperdiça muito. E ao longo dos últimos 20 anos, para ser mais específico, mais preciso, a gente pôde ver que o aumento no investimento em biotecnologia tem crescido muito no mundo todo, principalmente nos países mais desenvolvidos. Muitos estudos em melhoramento genético, por exemplo, na área da agricultura, da pecuária, tem sido visto, bem intensificado, muito estudo nessa área. A biorremediação tem sido uma técnica para despoluir, para descontaminar, muito empregada, cada vez mais no mundo todo, E o que seria essa biorremediação? A biorremediação é um processo em que é usado organismos vivos, normalmente são plantas ou micro-organismos. Eles são usados tecnologicamente para remover ou reduzir o poluente do ambiente. Então, são usados organismos vivos que vão ajudar na descontaminação daquele ambiente. A biorremediação ela pode ser in situ ou ex situ.
In situ, quando o material contaminado é tratado no próprio local. Ex situ, quando esse material contaminado é levado para outro local para ser tratado. E uma das principais técnicas de biorremediação usadas no mundo, que tem sido muito estudadas, né, é a bioatenuação intrínseca, que é uma biorremediação de forma natural, sem que haja o acréscimo de nutrientes ou a adequação de qualquer condição ambiental. Então, assim, ela ocorre de forma natural, né? Precisa ser feito um monitoramento, um acompanhamento, mas ela ocorre de forma natural. Então, assim, os micro-organismos que existem aqui já são nativos daquele ambiente contaminado, eles passam a usar no seu metabolismo os compostos orgânicos poluentes como fonte de carbono. Então, dessa forma, eles vão degradando esses compostos poluentes. É uma técnica que leva mais tempo, né, que precisa ser monitorada. A gente tem a bioaumentação, que como o nome diz, né, ela insere micro-organismos, ela aumenta a quantidade de micro-organismos naquele ambiente contaminado, e são micro-organismos, esses que são inseridos, com alto potencial de degradação desses agentes contaminantes. Então, eles são inseridos naquele lugar para aumentar a decomposição daquele composto que está poluindo. A fitorremediação, como o nome já diz, é o uso de plantas e seus micro-organismos associados, é utilizado para remoção, degradação, armazenamento ou imobilização do contaminante. Essa é uma técnica que vem sendo muito estudada, principalmente para solos contaminados com metais pesados, com hidrocarbonetos. Então, é uma técnica que vem crescendo muito, vem sendo aprimorada e muito estudada, muito desenvolvida. Serve para corpos hídricos também. A bioventilação é uma inserção de ar no meio contaminado, né, para estimular a atividade aeróbica dos micro-organismos. Então, você vai inserir ar para que aquela atividade microbiana seja realizada e seja estimulada por essa inserção do ar. A bioestimulação, que é quando você estimula aquele ambiente, né, estimula aqueles micro-organismos que já estão ali a degradarem o poluente mais rapidamente. Então, eles vão se reproduzir, eles vão degradar aquilo mais rapidamente. Então, você vai fornecer nutrientes e condições para que aqueles micro-organismos degradem mais rapidamente os compostos poluentes. O land farming, que é a degradação biológica de resíduos em uma camada superficial do solo. Então, essa camada superficial ela é periodicamente revolvida, né, misturada, remexida, para que haja uma aeração. A gente tem a compostagem, é uma alternativa biotecnológica muito utilizada para tratamento de resíduos sólidos orgânicos, né? E também pode ser utilizada como uma técnica de biorremediação em áreas contaminadas com compostos orgânicos tóxicos. E os bioreatores, que são equipamentos chamados de fermentadores, que transformam a matéria-prima em produtos. Dando seguimento, podemos então perceber que temos vários tipos de técnicas para uma remediação sustentável de um ambiente poluído. Dessa maneira, é importante ressaltar que para uma técnica de biorremediação tenha êxito em regenerar um ambiente degradado, é preciso que tenha organismos capazes de degradar os poluentes-alvo daquele ambiente e que as condições ambientais dessa área, como acidez, alcalinidade e temperatura, sejam favoráveis ao desenvolvimento e ao metabolismo desses organismos remediadores. Então, antes de se escolher uma técnica de biorremediação, é imprescindível que seja feita uma análise prévia do meio a ser biorremediado e do tipo de poluente que nele está. Quando a eficiência da biorremediação é baixa, são utilizados procedimentos e técnicas complementares. Em casos que as condições naturais não são propícias para a biorremediação, geralmente se utiliza a combinação de outras técnicas de biorremediação e também se combinam métodos físicos e químicos, como a adição de nutrientes específicos para favorecer o desenvolvimento de organismos-chave na decomposição do poluente.
Ao falar de biorremediação, não podemos deixar de falar dos micro-organismos, já que estes fazem parte da maioria dessas técnicas e são muito importantes nelas, pois os micro-organismos apresentam uma capacidade metabólica diferenciada e eficiente, que permite a habilidade de fixar e ou degradar os mais diversos compostos orgânicos e inorgânicos. Os micro-organismos em ambientes aquáticos também podem servir como bioindicadores de qualidade de água, onde a presença de determinados micro-organismos ou a ausência de outros indica a qualidade daquela água, daquele ambiente. Esses micro-organismos no ambiente aquático podem estar presentes na forma planctônica, bentônica, nos tapetes microbianos e em forma de biofilme. Esses biofilmes são de extrema importância para a biorremediação nos ambientes aquáticos, pois eles têm a capacidade de remover uma quantidade considerável de contaminantes dissolvidos na água. Esses biofilmes eles estão associados a substratos que podem ser pedras, plantas aquáticas e até mesmo o solo. Quando falamos de biorremediação em ambientes aquáticos, dentre as diversas técnicas existentes de biorremediação, duas das mais utilizadas nesse tipo de cenário são as de bioaumentação e bioestimulação. Essas duas técnicas têm métodos que se assemelham, pois o seu objetivo é aumentar a concentração de micro-organismos degradantes do poluente no ambiente. No entanto, o processo de bioaumentação, o aumento é obtido por meio da introdução de bactérias degradadoras do poluente complementares às que já existem nele. E na bioestimulação, esse aumento ocorre pela inoculação de substâncias no ambiente com o objetivo de fornecer nutrientes para esses micro-organismos que lá já existem, as condições favoráveis para poder se proliferar, para ter um crescimento maior. Outra diferença que tem entre a bioestimulação e a bioaumentação é que na bioestimulação, os micro-organismos do ambiente que estão sendo estimulados precisam ter uma fase de adaptação, se adaptando com os nutrientes que ali foram inseridos e ao ambiente favorável que foi criado a eles, assim se proliferando e conseguindo aos poucos degradar os poluentes naquele local. No caso da bioaumentação, como são inseridos diretamente micro-organismos capazes de já degradar o poluente ali existente, eles conseguem fazer isso de maneira mais rápida e reduzindo também esse período de adaptação. E dessa forma, muitas vezes a bioaumentação é optada pela técnica mais por ser utilizada por conta dessa rapidez na degradação e nessa redução da fase de adaptação. Esses micro-organismos no ambiente, então, vão estar realizando, por exemplo, a formação de biofilme, que, como dito anteriormente, é de extrema importância na despoluição, na degradação dos poluentes no ambiente, visto que ele tem uma capacidade de diminuir a carga orgânica dos ecossistemas aquáticos, a qual pode estar encontrada particulada ou dissolvida na água e nos sedimentos no fundo do corpo da água. Eles também vão estar acelerando o ciclo de nutrientes, como o da amônia, que é de extrema importância, já que a amônia, ela em níveis elevados, geralmente causa uma redução do crescimento animal e supressão da imunocompetência. Outra coisa que eles podem estar realizando também para a melhoria desse ambiente, degradando esses poluentes, é a redução da matéria orgânica e do fosfato no ambiente aquático. E com isso fazendo um controle do crescimento de algas e também o controle da eutrofização do ambiente. Bom, aqui nós temos um exemplo de produto que faz a bioaumentação nos ambientes aquáticos. Esse produto aqui da Microlife Microbial, ele insere cepas que degradam amônia
e que com isso vai evitar odores desagradáveis e evitar eutrofização do ambiente. Esses micro-organismos, essas bactérias podem estar degradando benzeno, etanol, clorometano, dentre outros diversos componentes químicos que podem ser nocivos no ambiente. E ela normalmente é utilizada em resíduos de indústrias alimentícias, cervejarias, dentre outros. Um exemplo de tecnologia que está sendo utilizada em biorremediação como bioestimulação é uma tecnologia australiana chamada The Water Cleanser. Essa The Water Cleanser é uma placa à base de óleo orgânico e cera que oferece aos micro-organismos daquele ambiente substrato para que eles formem um biofilme mais acelerado, fontes de carbono e oligoelementos para que eles tenham nutrientes o suficiente para se proliferar também. Tá? Ela pode estar fazendo a despoluição de lagos, rios, águas residuais industriais, como os diversos outros ambientes aquáticos. Ela acelera o ciclo do nitrogênio e a degradação de compostos poluentes. Essas técnicas, em muitos casos, conseguem solucionar os problemas de poluição e restaurar o ambiente degradados de modo isolado. No entanto, se associadas de formas planejadas e corretas com outras técnicas, o processo de biorremediação pode ser potencializado e acelerado. Um exemplo de associação muito eficaz e que é utilizado com essas técnicas é a fitorremediação. Bom, dando continuidade a esse tema da biorremediação, que é exatamente todo esse processo de descontaminação de ambientes hídricos por meio de organismos vivos, nós vamos trabalhar agora o tema da fitorremediação. Bom, a fitorremediação é exatamente essa tecnologia de descontaminação, seja do solo ou de ambientes aquáticos, utilizando plantas macrófitas ou plantas aquáticas. Até porque os cursos hídricos, a água, ela pode ser poluída por diversas substâncias que vão oferecer riscos aí à flora, à fauna ou às comunidades que compõem determinado ecossistema. Há situações em que esses contaminantes da água, eles são vistos nitidamente, mas existem também contaminantes que são invisíveis e são inodoros, que podem causar grandes danos ao meio ambiente, à saúde humana, e por isso é importante entendermos esse processo da fitorremediação, do tratamento da água, que deve ser feito de forma bastante criteriosa e levando em consideração também as especificidades e propriedades de cada contaminante. A fitorremediação, que é a descontaminação do solo e da água in situ, ou seja, no próprio ambiente natural em que ela se encontra, ela vai utilizar como agente de descontaminação as plantas macrófitas e os organismos associados, ou seja, utiliza os processos naturais das plantas e das suas interações com a microbiota, através da rizosfera, na despoluição dos ambientes. Quando a gente fala de rizosfera, a gente está falando exatamente daquela área de aproximadamente 1 milímetro ao redor da raiz e que se encontra ali sob a influência da planta através das raízes. É aquela área de contato, aquela área onde a planta de conexão entre a raiz da planta e o solo ou a água. Então, ali naquela região das raízes há uma variedade de compostos orgânicos derivados da fotossíntese. Esses compostos, que a gente chama de fotossintatos, servem de recursos para os fungos e as bactérias, que vão ampliar a área de degradação ao redor da raiz. A fitorremediação ela vai envolver aí mecanismos de degradação, de extração, contenção ou mesmo imobilização de diversos tipos de poluentes orgânicos e inorgânicos, presentes seja no solo, nos sedimentos ou nas águas superficiais e subterrâneas. A ação desses compostos poluentes ela pode ser de forma direta da planta, com a remoção ou captura desses contaminantes, seguido de degradação por meio da fitoextração, ou seja,
da absorção desses metais contaminantes pelas raízes para bioacumulação no tronco e nas folhas, né? A fitorremediação ela se tornou muito popular a partir da década de 1990, através das agências governamentais do setor industrial nos Estados Unidos e na Europa, principalmente por ser uma alternativa de baixo custo quando comparada a outras tecnologias convencionais de remediação, né? Então, ou seja, na Europa, nos Estados Unidos, a fitorremediação já é bastante utilizada no tratamento de águas residuais a partir desses sistemas de alagados que são construídos. Felizmente, aqui no Brasil ainda é pouco utilizada. Entre as vantagens e desvantagens desse processo de fitorremediação estão as vantagens, o baixo custo desse processo, né? A fitorremediação ela vai auxiliar no controle da erosão, tanto eólica quanto hídrica. Ela é de fácil controle, né? Porque em relação à remediação com micro-organismos, ela evita o carreamento de contaminantes para rios e lagos e pode ser implantada com o mínimo de distúrbio ambiental em relação a outras tecnologias. Quando a gente fala que a fitorremediação ela envolve poluentes orgânicos e inorgânicos, né, quase todo tipo de contaminante orgânico pode ser degradado por ação dos vegetais. A degradação dos orgânicos pelas plantas ele pode ocorrer unicamente por atividade metabólica da planta ou em associação com a microbiota, incluindo as bactérias. Apesar de estarem naturalmente no ambiente, os compostos inorgânicos eles podem ser poluentes quando em excesso ou quando presentes em ambientes sensíveis. Muitos são nocivos à vida humana e animal, como os metais pesados, que são compostos altamente tóxicos e bioacumuladores, né, e são transferidos por meio da cadeia alimentar. É onde a gente entra na questão das desvantagens do processo de fitorremediação, né, porque ainda não possui resultados concretos, né, de pesquisas e abre aí um amplo campo de pesquisas em relação à fitorremediação em ambientes aquáticos. Algumas entidades regulamentadoras ainda não aceitam a fitorremediação, né, como processo de descontaminação desses ambientes. Né, o tempo de descontaminação pode demorar, pode ser longo, né, e quando essas plantas elas são ingeridas pelos animais, ou seja, elas entram na cadeia alimentar, né, essas plantas que são bioacumuladoras, se forem ingeridas, elas podem também contaminar os animais. Bom, qualquer tipo de macrófita tem potencial para sequestrar metais pesados, né? Esses contaminantes eles são uma das maiores categorias de contaminantes removidos de forma eficiente por essas plantas aquáticas e eles são removidos da biomassa viva ou morta dessas macrófitas de forma inteiramente sustentável, né? Entre as macrófitas mais utilizadas nós temos a taboa, o junco, o lírio amarelo, mas principalmente a Eichhornia crassipes, também conhecida como gigoga ou água-pé, né, que entre todas as macrófitas que exercem esse processo importante de remoção de substâncias dissolvidas, o água-pé ele tem sido a hidrófita hoje mais estudada para o tratamento da água através das plantas. Esse potencial das macrófitas para absorção e acumulação de compostos, organofosforados, organoclorados, solventes, hidrocarbonetos e mesmo produtos farmacêuticos também têm sido registrados. Nesse esquema que a gente percebe que as macrófitas elas são depositadas num reservatório onde a água passa por todo o processo de fitorremediação, de fitodegradação, risofiltração, onde as raízes vão ficar saturadas desses contaminantes, vão ser coletadas e substituídas, e a água já purificada é lançada num novo reservatório. Mesmo no tratamento do chorume, que é hoje uma das principais formas de poluição dos corpos hídricos, a gente já vem encontrando estudos de utilização da fitorremediação nesse processo através da biofiltração, que é exatamente a biodegradação dessa matéria orgânica. Então, a gente percebe o amplo campo de atuação e potencial de utilização das macrófitas dentro do processo de fitorremediação
para solucionar esses problemas de contaminação e descontaminação dos corpos hídricos, tá bom? Então, desde já, em nome da nossa equipe, agradecemos ao ISO por essa oportunidade na Semana do Meio Ambiente 2021 de trazer esse tema que é tão importante e tão pertinente para os dias atuais. Muito obrigado.